Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta, nós estamos gravando, é um testemunho, né? O apóstolo Paulo, ele falou assim, examinar tudo e reter o que é bom. Então, para você que também está do outro lado do vídeo e que é testemunho de Jeová, então siga esse conselho. Às vezes você segue o conselho do seu líder, você está desobedecendo a palavra de Deus. Então você não pode só ler a literatura da Sentinela, dos testemunhos de Jeová, tem que ler a palavra de Deus, a Bíblia, ler livros bons de teologia que existem, várias editoras. E nós vemos que de Gênesis e Apocalipse é o cânon, é a palavra de Deus. E encerrou. E nós estamos falando sobre as testemunhas de Jeová e nós vemos as contradições de profecias, de erros doutrinários. E eles usam um argumento muito fraco. Eles pegam o versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que ali está falando, no meu modo de entender, a exegese que eu faço desse versículo, é a caminhada cristã, é a nossa vida cristã na presença de Deus, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então os testemunhos de Jeová que proibiram vacina, que proibiram tanta coisa e que agora eles estão revendo os conceitos deles, através da literatura deles, eles usam esse argumento. Mas a Bíblia fala, e eu gosto muito, lá em Malaquias, que Deus ele é imutável, Deus não muda. E como que esse negócio deles muda tanto para lá e para cá, muda doutrina, muda ensinamento, muda profecia, que negócio é esse? Eles ainda querem usar um versículo bíblico? Então eu gostaria de colher a informação de novo do apologista, um estudante da apologia cristã, que é o Luiz Carlos Chinchilla, que está aí para refutar, para desmentir esse embaraço todo, né? Esse sofisma todo das testemunhas de Jeová. A palavra está com o Luiz Carlos Chinchilla. Ao tratarmos desse assunto, se a gente voltarmos a esses quase 130 anos de Torre de Vigia, a gente vê que ela já começou errado. Ela já houve um começo errado, porque eles pegam o texto de escravo fiel e discreto. Diz que Deus sempre teve o escravo fiel e discreto na terra. É muito fácil, eu pergunto para o pessoal do Brooklyn lá, quem foi o escravo fiel e discreto do Rússio? Eu queria essa resposta. Porque já que um passa o alimento para o outro, então alguém passou alimento para o outro. Agora o Rússio disse que se sentia endividado com o adventista. Não sei se ele pagou a dívida com o adventismo lá. Não sei bem, isso daí tem que ver com os adventistas. Mas disse que não aprendeu doutrina nenhuma deles. Agora, a gente lê nas publicações da Torre de Vigia que diz que Deus sempre teve o seu escravo fiel e discreto. Mas quando nós chegamos em 1874, a gente vê que a Rússia predizia que Jesus já tinha vindo invisivelmente, e em 1878 já haviam sido ressuscitados as pessoas do escravo fiel e discreto, né? Em 1878. E eles caíram no mesmo pecado que Mineu e Fileto, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Por que a ressurreição era feita? Porque depois o Senhor mudou. Depois as testemunhas de Jeová, quando apareceu que a profecia era furada, aí eles falaram, não, Jesus não veio, e o fim do mundo não é 1914. 1914 é a vinda de Jesus. E 1918, que é a ressurreição dos mortos. Ora, então ele demorou até 1874, até 1918, para eles mudarem a ressurreição. Então eles diziam que a ressurreição já era feita. Eles diziam, e eles vêm vindo por isso. Inclusive o Rússio era dado a piramidologia. E quando a gente fala com uma testemunha de Jeová, que a gente conhece, porque aqui tem uns craques despistadores, eles mesmo contam os erros, né, para que a gente pare de falar, que a gente fala assim, olha, eles sabem mesmo. Não, quando eles contam, eu falo isso, você vai contando que eu também, que eu não tenho pressa, nós vamos ficar aqui uns 3 dias contando o erro da testemunha de Jeová. Por que vocês criticam? Ora, se a luz brilha mais e mais, por que a nossa igreja não pode estar brilhando a luz? Por que a luz só pode brilhar na testemunha de Jeová e na nossa não? E por que há mais contradição nas testemunhas de Jeová do que nas igrejas evangélicas que são atacadas? Porque nós não vemos as igrejas evangélicas dando data. Se bem que é claro que a igreja evangélica não vai dar data, porque Jesus já avisou que aquele dia ninguém sabe. Mas as testemunhas de Jeová falaram, não, Jesus deve estar enganado, alguma coisa aconteceu aí, e nós sabemos, vamos começar a chutar. E estão chutando até hoje. Então nós vemos que são muitas datas, muitos erros, medidas de piramidologia. Nós vemos
se você fazer pesquisa, se você pesquisar, você vai levar uns 10 anos pesquisando. Você vai haver muita... Essa questão de falar de nova luzes, ora, que nem o irmão falou sobre a nova luz, sobre o transplante de órgão. Era permitido. Daqui a pouco vem a nova luz, não pode. Daqui a pouco vem mais uma nova luz, agora pode de novo. Mas o que aconteceu? Se mudaram porque não pode, porque se pudesse, era pecado. Inclusive falavam que era canibalístico isso. Uma pessoa que fizesse um transplante de rim, era a mesma coisa que comer o rim do outro. Agora hoje, a testemunha de Jeová come rim à vontade, não tem pecado nenhum. A gente vê as vacinas, mesma coisa. Não tinha problema, depois tinha problema, e agora não tem problema de novo. A gente vê a transfusão de sangue, e dá aquele lenga-lenga, vai e volta. Inclusive eu estava lendo uma matéria das testemunhas de Jeová, que diz que o sangue só serve para ser derramado no chão. Mas eu só tenho 4º ano primário, não precisa ser um expert em nada. Se o sangue só serve para ser derramado no chão, da onde é que as testemunhas de Jeová usam as fracção de sangue para fazer o tratamento hemofílico e outras coisas que eles usam? Será que derramam o sangue no chão e depois pega com terra e tudo, aí pega a albumina, imunoglobina, o que eles querem usar? Então a gente vê que não tem contexto nisso daí. Uma outra coisa, uma testemunha de Jeová vê a outra morrendo porque precisa de albumina, mas ela não doa o sangue, porque ela fala, ó, doar sangue é pecado, você está morrendo, você depender de mim, você vai morrer. Se você quiser sangue, se quiser albumina, vá com os apóstatas. Aí temos que nós, que somos apóstatas, mostrar o nosso amor cristão e ir lá e doar o nosso sangue para que ele continue vivendo. Então nós vemos que há muita coisa embaraçada, não é assim um ódio que nós temos, que nós não podemos ter, porque Jesus disse que temos que amar o inimigo, mas é uma coisa clara, porque como esse dia aqui teve um rapaz muito bem educado, conversando comigo na porta, ele mesmo falou para mim, ele falou, moço, alguma vez a testemunha de Jeová falou algum mal de alguém para você? Eu falei, não, elas não, vocês não precisam falar. O que fala é o que está dentro da sua mala, a Despertar, a Sentinela, é os livros seus, porque se você falar mal, amanhã eu não te atendo, mas na revista eu sou capaz de provar umas 50 vezes você falando mal. Então eles, infelizmente, eles usam de subterfúgio, eles dão volta, é fantástico. A pessoa quando vê um ancião, testemunha de Jeová, fazendo aquelas alarido todos, né, que olha, só existe um arcanjo, a Bíblia não diz que tem mais arcanjos, só que eu tenho documento aí que eu não vou mostrar agora, mas tem o documento aí que a testemunha de Jeová pregava que Jeová tinha seus lindos arcanjos. Ora, se é testemunha de Jeová, sempre eles dizem que eles vão na Bíblia, toda a doutrina dele é tirada da Bíblia, então quando ele pregava que existia arcanjos, de onde eles acharam isso aí? É gozado que a gente pega o raciocínio à base das escrituras agora, e quando vai ler eles falam, é interessante que nas escrituras sagradas não existe arcanjos no plural. Isso significa que só tem um. Ora, se só tem um, cadê os outros que tinha no passado? Será que morreram? Será que desviaram? Então você vê que é polêmico isso daí mesmo. E as testemunhas de Jeová eu sei que ficam intrigadas. Eu falo, vamos à Bíblia. E eu já prefiro assim falar assim, vamos na comida do escravo fiel e discreto. Porque ou ela vai matar você, ou ela vai lhe dar vida. E você, que é uma pessoa inteligente, não precisa ir no que eu estou falando, vasculhe a internet, pegue todas as folhas, faça um estudo mais profundo.